Boa noite, paz seja com todos. Obrigado por você permitir que eu entre na tua casa mais uma vez. Obrigado pelo carinho que vocês têm tido por nós, por mim, pela pastora Amanda, pela nossa igreja. Obrigado por todos aqueles que estão ligados conosco, aqueles que ainda vão se conectar. E eu agradeço a Deus porque a gente não estamos juntos fisicamente, mas espiritualmente nós estamos juntos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, aos nossos irmãos da igreja, e você pode deixar seu like, você pode colocar um pedido de oração, dizer que você está aí para a gente poder depois estar vendo, compartilhando também, conversando com você. Curta, compartilhe, divulgue, eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito as nossas vidas. Porque nós estamos reunidos hoje como igreja, e é interessante, como nós falamos ontem, que nós estamos reunidos como uma igreja, mas no cerne mesmo da palavra, né, da assembleia, do ajuntamento, nem tanto, mas na questão da casa, da igreja primitiva. Então, para todos nós está sendo uma coisa diferente, né? Para todos nós está sendo um momento histórico para nós. Como nós falamos ontem, né, Deus tem abençoado as nossas vidas, mesmo numa situação caótica e difícil que nós estamos enfrentando, mesmo assim, Deus está conosco, Deus está olhando por nós, Deus está olhando não apenas para o povo brasileiro, Deus está olhando para todos os povos. A Bíblia diz em Apocalipse que um dia todas as tribos, todas as línguas e todas as nações irão cultuar a Deus, irão louvar ao Senhor. Então, que nesse momento a gente possa, unidos, juntos, pedir para que Deus abençoe não apenas nós, o povo brasileiro, mas que nós possamos pedir a bênção de Deus e o cuidado para todos aqueles que fazem parte, não apenas do reino de Deus, mas aqueles que fazem parte da unidade global das pessoas, da humanidade. A Bíblia diz que Jesus ele morreu, não foi apenas para aqueles que creem no seu nome. Jesus morreu para todos, para todos. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na oração sacerdotal de Jesus, lá no Getsêmani, a gente encontra no capítulo ou no Evangelho de João, ele diz, contando a história de Jesus, quando ele lava os pés dos apóstolos, dos discípulos, ele vai para o Getsêmani, ele faz, antes de ir para o Calvário, antes de ir para o Getsêmani, ele faz a oração sacerdotal por mim e por você. Ele fala, eu oro, Pai, não apenas por esses que estão aqui comigo hoje, mas eu oro para aqueles também que um dia irão crer no meu nome. Então Jesus já orava por mim, Jesus já orava por você. Então eu agradeço a Deus, novamente, obrigado por você me permitir entrar dentro da sua casa, né? Como eu falei, é difícil a gente estar distantes fisicamente, mas eu agradeço a Deus porque tem essa ferramenta online, tem essa ferramenta na internet para a gente estar, pelo menos amenizar um pouco a distância. Então que Deus abençoe sua vida, nos abençoe. Como ontem nós começamos a abertura desses cultos online, e hoje também, na verdade, também nós estamos vendo, estamos acertando alguns detalhes para que a gente possa fazer algo melhor para vocês, para todos nós. Lembrando que os irmãos da nossa igreja, os membros, que nós estamos nos conversando, estamos se falando pelo WhatsApp. Nós criamos um grupo da igreja para todos os membros e já temos praticamente quase todos os membros. Ficou muito grande esse grupo, mas eu espero que você possa estar acompanhando. Porque através desse grupo do WhatsApp nós estaremos falando questões da nossa igreja, questões com a nossa comunidade, informações importantes, e nós teremos esse encontro via Facebook, live com todos vocês. Quero fazer uma oração, depois nós vamos ler uma palavra, é apenas um encontro, é apenas uma reflexão ainda, e eu tenho certeza que Deus estará abençoando a tua vida. Muito obrigado. Como eu falei ontem, não é minha frase, mas eu ouvi de um pastor e achei espetacular, eu estou aqui, tendo a certeza e crendo que você está aí. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos vivendo. A Tua palavra diz que nós devemos dar graças em todas as coisas. Não é somente na alegria,
mas também é na tristeza, é também no luto, é também na dor. Nós conhecemos o livro de Eclesiastes quando ele diz que no capítulo 3 que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar, e chega um momento que ele diz assim, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, há tempo de estar junto, há tempo de estar separado. Então, Senhor, que nós possamos aproveitar esse momento com a nossa família. Nós possamos aproveitar esse momento com todos aqueles que são da nossa casa. Esse momento que nós não saímos, que nós estamos nos resguardando, que o Seu Espírito Santo esteja conosco, nos abençoando. Abençoa as famílias, abençoa as casas, abençoa, Senhor, o Teu povo, não apenas quadrangular, mas de todos os povos. Obrigado, Senhor, pelos nossos amigos, nossos irmãos, nossos amigos simpatizantes de todas as religiões, que quem sabe está acompanhando conosco, e dizer que o Senhor está conosco em todos os momentos, em todas as horas. Amém. Eu tenho pensado muito e sempre tenho falado na igreja, e os irmãos que me conhecem sabem a maneira que nós temos ensinado a palavra e pregado a palavra de Deus. Nós temos procurado levar o povo de Campina de Monte Alegre, o povo quadrangular, e de certa forma as pessoas que nos visitam, os nossos amigos, simpatizantes, que sempre estão nos cultos, de ensinar a palavra de Deus, mas de uma forma equilibrada, de uma forma que realmente a palavra de Deus ela possa ser real nas nossas vidas e que ela possa cumprir o seu propósito na nossa contemporaneidade, no momento que nós estamos vivendo. Como eu falei ontem sobre a volta de Jesus e pincelei um pouquinho sobre isso, Jesus ele vai voltar não porque há um terremoto. Vou repetir o que eu falei ontem. Jesus ele vai voltar não porque as pestes, epidemias e pandemias estão acontecendo no mundo, não apenas hoje, mas há muito tempo. Jesus vai voltar não é porque tem um ato terrorista ou a fome está acontecendo. Jesus vai voltar não por causa dos sinais. Jesus vai voltar exclusivamente por causa da sua promessa, que um dia ele voltaria para buscar aqueles que ele ama. Você, eu, somos aqueles a quem Jesus ama, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Meu amigo, minha irmã, se eu fosse esperar que Deus me salvasse ou me alcançasse pela minha capacidade humana, ou porque eu sou justo, ou porque eu sou bom demais, com certeza não seria alcançado. Mas eu sou salvo, nós somos salvos, única e exclusivamente pela graça e pela misericórdia do Senhor. Não é que nós não devamos fazer as coisas, não é que nós não devamos ter uma vida debaixo do temor do Senhor. Mas o fato é que a salvação ela é pela graça, ela é imerecida, nós não merecemos, nós não podemos fazer uma alta justiça própria para que o Senhor nos salve. Nós somos salvos pelo amor de Cristo, nós somos salvos da ira divina pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, como eu falei ontem, nós temos passado um momento difícil de a questão humana, questão do nosso país, questão da nossa cidade, com pessoas que a gente ama, não podendo estar juntos pessoalmente. E pinta-se uma ideia. E o que mais surge e o que mais entra no coração humano é as dúvidas que principalmente aquele que não conhece a Deus, de caminhar, não conhece a Deus, de estar junto com Ele, de ter uma proximidade com Deus, sempre vai pintar aquela dúvida. Será que Deus realmente me ama? Diante de todas essas calamidades, diante de todos esses problemas, de toda a fome, será que Deus me ama? Será que realmente Deus existe? Será que realmente Deus ele está olhando para o ser humano, para o homem que Ele criou? A grande coisa interessante na nossa vida, meus amigos e irmãos, é que o homem ele deseja ser emancipado de Deus.
O homem, ele não, em alguns momentos da sua vida, ele coloca-se como o próprio Deus dele mesmo, dizendo que não precisa de Deus. Toma as suas próprias decisões, toma os seus próprios atos, numa atitude de, desculpe pela palavra, de prepotência ou arrogância, e com essa atitude colocando Deus de lado, como que se você acreditar num Deus ou você estar fazendo parte de uma religião, isso seria fraqueza, como a gente já ouviu algumas filosofias, que não adianta agora, não vem a questão dizer quais são elas, e as pessoas elas dizem que Deus, elas não precisam de Deus. Mas porventura quando acontecem calamidades, problemas, as pessoas próprias que não querem que Deus esteja sobre a vida delas, ou não dão de uma satisfação de servir a esse Deus, elas começam a questionar, tá vendo? Tá vendo por que eu não quero um Deus na minha vida? Porque se Deus existisse, esses males não aconteceriam. Mas o fato é que Deus, Ele nos avisa. O Senhor Deus, Ele é um Deus tão amoroso que Ele nos dá a oportunidade de nós decidirmos o que nós queremos da nossa vida. Nós, e é aí que entra uma questão de às vezes, falta de maturidade da nossa parte como seres humanos, é que nós confundimos a questão do livre-arbítrio com aquilo que Deus já determinou no futuro, em Apocalipse. Enfim, nós confundimos que se Deus existisse, Deus conduziria a nossa vida debaixo de um determinismo absoluto. Mas ontem estava falando com o irmão e conversando com ele que Deus ele criou o início de tudo e Deus já pré-determinou como tudo isso vai acabar. Deus criou o mundo e a humanidade e Ele já determinou o início da vida, como seria e como foi. Já seria o ser humano, no sentido da sua natureza, no sentido do seu ambiente natural. E Deus determinou Israel, ele se desviou do caminho de Deus. Quantas vezes o povo de Israel, ele se desviou do propósito de Deus, e Deus precisou entrar na história e resgatar, trazer de volta o povo de Israel para o seu. Então, meus amados, nós precisamos pedir a Deus essa sabedoria. Não tem como a gente trazer essa palavra, ensinar tudo isso numa palavra. Os irmãos de Campina, que estão acostumados, sabem disso. É uma questão de complexidade, não no sentido de ser difícil, mas no sentido de um culto ou uma palavra, você entender, não tem como. Eu tenho 46 anos. Existem pessoas que são pessoas um pouco mais de idade minha, e os próprios jovens que estão hoje, que estão aprendendo. O ser humano, a nossa vida, meus amigos, é um aprendizado a cada dia. Todo dia nós aprendemos. Todo dia nós estamos ganhando sabedoria. Todo dia nós estamos descobrindo. É como agora, nesse caso, dessa pandemia. Nós sabemos que coronavírus já existia de uma forma, mas houve uma mudança genética nesse vírus que ele se adaptou de outra forma, mais agressiva. Então o que acontece no ser humano? Aquilo que nós aprendemos com que já estava, precisa de um aperfeiçoamento no seu conhecimento humano. Então nós precisamos daquela base de conhecimento, nós extrairmos um outro conhecimento evoluído. Então, irmãos, a nossa vida é uma evolução de pensamento. A nossa vida é um aprender a cada dia, é um crescimento intelectual, é um crescimento na nossa, do qual nós, na teologia, chamamos de metanoia. É o abrir da nossa mente, é o expandir, é a expansão da nossa mente. Então, nós precisamos, por isso que às vezes as pessoas falam, eu não preciso de Deus, não preciso da igreja, mas é por isso que nós estamos, a cada dia nós estamos nos aprimorando, crescendo em conhecimento. Então, meu amado, nós estamos vivendo nesse crescimento e nesse aprendizado a cada dia. A ciência a cada dia descobre coisas novas.
Os cientistas no universo descobrem cada dia universos novos, Via Lácteas, buracos negros. Então a nossa vida é um aprendizado. Nunca nós vamos parar. E é isso que o sábio de Eclesiastes, ele diz, ele fala que não há limites para fazer livros. O cansaço é humano. Mas graças a Deus porque o Senhor nos deu o Espírito Santo de conhecimento, que nos dá toda a clareza e nos dá essa capacidade de entendermos a mente de Deus. E voltando do início, nós temos ensinado que nós temos um Deus que ama. Um Deus que é justo. Um Deus que já determinou um dia que Ele vai julgar as nações, irá julgar as nossas atitudes, mas Ele não deixa de ser um Deus amoroso. Nós estamos no momento de tempo da graça, vivendo o momento da graça, a dispensação da graça. E também precisamos entender, meu irmão, que Deus ele tem um propósito para tudo isso. E dizer algo mais, que Deus ele tem se revelado cada dia mais. E a cada dia que Deus se revela, Ele mostra mais o seu amor e o seu cuidado por aqueles que Ele ama. Porque eu não sei se você vai conseguir compreender o que eu vou dizer agora. Eu quero dizer para você que quanto mais nós estamos ligados em Deus, mais nós temos confiança desse amor que está sobre nós. Porque o medo, como eu falei ontem, ele existe para todos nós. O problema é quando nós somos dominados pelo medo, e o medo cria suas raízes, e ele vai criando sentimentos no coração humano, que são vários. Por isso que a Bíblia diz que quando nós amamos, o amor lança fora o medo. E é por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. E de tudo isso que eu falei até agora, você pode pensar assim, mas tudo bem, Alexandre, tudo bem, pastor. Mas onde está o amor de Deus? A grande questão, irmãos, não é duvidar do amor de Deus. A grande questão é se nós estamos entendendo a forma que Deus ama. O texto que eu vou ler para vocês é uma mensagem que eu já trouxe para os nossos membros, e eu estou recapitulando algumas mensagens. É do livro de Jonas. Se você quiser abrir a palavra de Deus em Jonas, Jonas capítulo 4. Enquanto você está abrindo Jonas capítulo 4, eu quero ler um texto para vocês, do livro de Ezequiel. Se você estiver marcando aí na sua casa, uma folha, marque através do profeta. Ele diz assim: fala o meu povo, diga ao meu povo. E aí em Ezequiel 33, verso número 11, ele diz assim: diga-lhes, Deus falando através do profeta Ezequiel para dizer para o povo, é o próprio Deus falando através do profeta. Repito, digo-lhes, juro pela minha vida, Deus está falando isso. Palavra do soberano, o Senhor, que não tem o prazer na morte dos ímpios. Antes, tem o prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Vou repetir. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do Senhor. O Senhor que não tem o prazer na morte dos ímpios, antes tem o prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Então não duvide do amor de Deus, meu amigo. Não duvide do amor de Deus, minha irmã. Muitos estão curtindo, estão ligados com a gente. São várias pessoas, não dá para falar todos os nomes, mas você sabe que você está aí, e eu sei também. Não duvide do amor de Deus. Mesmo na situação de caos, mesmo na situação de perigo, mesmo na situação de escassez. Pois as pessoas são levadas por muitos a pensar que Deus é um Deus mau. Que Deus está punindo, que Deus está castigando, que quando alguém ímpio morre, infelizmente alguns cristãos, infelizmente nós temos essa ignorância ainda, ficam felizes. Existe um evangelho vingativo, existe um evangelho que se agrada, fica feliz quando o outro cai. Quando alguém faz o mal para nós, existe ainda alguns cristãos no nosso meio, infelizmente, em todo lugar existe
o trigo, existe o joio, gente boa e gente ruim. E a igreja não é diferente. Mas muita gente que, quando alguém está perseguindo numa empresa, no trabalho, ou na escola, ou na vizinhança, na família, as pessoas, elas dizem, eu vou colocar o teu nome e você vai ver, Deus é o meu juiz. Mas fala de Deus como se fosse um carrasco. Um Deus pronto a se vingar prontamente de todo mal. Mas as pessoas não pensam, não param para pensar. O profeta diz que nós não somos consumidos é pela misericórdia, porque o profeta diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E é a causa de nós não sermos consumidos, é a sua misericórdia. Agora, lógico, às vezes muitas das vezes a gente fala assim, Deus está castigando. Não é um castigo, na verdade. Porque Deus, ou um pai, ele não disciplina um filho se ele não ama. Deus, como um pai, ele nos disciplina. E a palavra castigo que nós falamos para Deus, não é um castigo no sentido de destruição, mas é para que nós possamos voltarmos a Deus. Para que a gente volte diante do Senhor. Então nós pensamos que Deus é um carrasco. E aí as pessoas fazem orações para que Deus puna. E quando alguém está, aquela pessoa que a gente não gosta, de repente a gente fica sabendo que sofreu um acidente, ou alguém da família morreu, ou até mesmo contraiu uma doença, um câncer, nós, infelizmente, muitos de nós ficamos felizes e assim, Deus é meu juiz. Mas não é isso que Deus faz. Não é isso que Deus tem feito. Porque a Bíblia diz aqui em Ezequiel, lá no Antigo Testamento, meus amigos, e se você não entende o que eu estou falando, no Antigo Testamento era lei. Os profetas da espada. Era um outro tipo de relação com Deus. Não vem ao caso explicar como que era agora, mas era lei. Era dente por dente, olho por olho. O que se fazia se pagava, morria. E aí nós vemos na lei. Sem graça, não era momento, não é a graça que nós vivemos hoje. Nós vemos um Deus que está dizendo ao povo que, segundo as suas decisões e as seus caminhos, eles iriam encontrar destruição. É por isso que o profeta, ou melhor, por isso que o sábio diz em Provérbios, que há caminhos que para o homem parece caminho de bem, mas no final é caminho de morte. Então nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões. Se hoje, colocando um gancho agora, se nós não tomarmos a decisão de nos resguardarmos e obedecermos às nossas autoridades, como o nosso prefeito Gil está acompanhando conosco, essa transmissão que eu vi ele curtindo, Deus abençoe, prefeito. Se nós nos resguardarmos, e não importa qual é o tipo político que nós fazemos, se nós não entendemos esse momento agora, as decisões erradas hoje, nós iremos pagar no futuro, não muito longe, quem sabe, a curto prazo, a médio, a longo prazo, não sei, mas as decisões que nós tomamos, nós vamos. Aí que consiste o amor de Deus, na liberdade que nós temos de decidir e tomar decisões. Agora, Deus é tão amoroso e tão verdadeiro que Ele diz, segundo as nossas decisões, infelizmente o destino, ou o futuro, perdão, a palavra não é destino, mas o futuro trará o resultado da consequência de hoje. O amor de Deus é transformado, é demonstrado, pela decisão dele nos dar essa liberdade. Então o que diz aqui em Ezequiel é que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não está punindo ninguém com essa pandemia. Deus não está destruindo o ímpio e se preservando o justo. Não. São decisões que nós tomamos e que infiltramos a doença. Aí muitos vão dizer, mas isso é a vontade de Deus, isso é sinais. São sinais. Tudo isso ajuda porque estamos fazendo uma história. E a história que nós estamos fazendo está debaixo das mãos de Deus. E Deus está conduzindo. Não que Deus esteja a todo momento se infiltrando e modificando a história. Não. Mas as decisões nós tomamos. Então o texto diz aqui que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Qual é o prazer que Deus tem então?
Meu amigo, qual é o prazer que Deus tem então, minha irmã? Você, meu irmão católico, meu amigo espírita, meu amigo macumbeiro, seja quem for, ateu até mesmo, de repente entrou aí para ver, eu vou tirar um barato, vamos ver o que esses cantalhados estão dizendo. Qual é o prazer de Deus então? O prazer de Deus está aqui. Vou repetir, eu não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Deus ele tem prazer no quê? Na morte do ímpio? Na destruição do ser humano? Você está muito enganado. Deus tem prazer em que nós nos desviemos do caminho mau e voltemos para o caminho do bem. Que a gente faça o bem para as pessoas. Voltando àquela conversa de orarmos e queremos que as pessoas elas morram e que Deus puna. Jesus falou uma coisa muito interessante. Aliás, tem alguém, eu acho que o nome dele é Jesus. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que quando alguém te amaldiçoar, você deve orar por ele. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Abençoar aqueles que querem mal de nós. E aí o apóstolo Paulo ele complementa lá em Romanos dizendo assim, que nós temos que, estando em nós, temos que fazer o bem a todas as pessoas. Ele diz assim no final, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que nós estamos vivendo hoje, meus amigos, minhas amigas, você que permitiu que entrasse em sua casa, o que nós estamos vivendo hoje são decisões que nós estamos tomando. São sinais de Deus? Sim. Porque essas decisões que nós tomamos, elas estão gerando a história, gerando os fatos. E os fatos e essa geração de conteúdo está fortalecendo a história para que chegue no seu final. Então eu digo para você uma coisa, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E para encerrar essa palavra, essa conversa, eu quero ler o último texto que eu falei para você do livro de Jonas. Há um bom tempo atrás eu li e eu achei espetacular o desfecho da história de Jonas. Nós pensamos, e a gente escuta muitos pregadores dizer que Jonas ele fugiu de ir para Nínive, e ele foi para outro lugar, para Tarsas, fugindo de Deus. Você sabe toda a história, que foi para o barco, e aí jogaram ele do barco, e veio o tubarão, ou a baleia, ou o peixe, seja lá, e engoliu a Jonas. E ele ficou 3 dias embaixo, aí a gente leva, lógico, para a simbologia de Cristo, que morreu 3 dias e depois ressuscitou. Mas o fato é que Jonas ele não quis obedecer à vontade do Senhor. Ele não quis cumprir o ministério e a missão que Deus havia dado para ele. Aí é uma outra questão. E aí eu já ouvi muitas pessoas falar assim, que Jonas não foi porque Jonas ele desobedeceu a Deus. E muitos pregam e falam sobre a história de Jonas e não chegam no cerne. Por que Jonas fugiu? Porque quando Deus falou para Jonas, Jonas, vai até Nínive e diga para a cidade que em 40 dias, um tempo, eu vou destruir essa cidade. Por que Jonas fugiu? Por causa do capítulo 4. E nós conhecemos a história de Jonas, a gente sabe da história de Jonas. Que o povo de Nínive, ele tinha um ressentimento por questões culturais, por questões da sua família, por questões de guerra, né? Então Jonas ele era revoltado com essa nação. E Deus mandou, era um tratamento de Deus no coração de Jonas. Mas é interessante aqui, eu deixo esse versículo e a gente encerra, dar alguns avisos para a gente encerrar e orar. Quando diz assim, Jonas capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, dizendo, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa?
Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes ou diz que vai punir, mas depois não pune. É isso que eu deixo para você aqui hoje, meu irmão. Minha irmã, meu amigo. Jonas não foi para Nínive e não queria pregar, porque Jonas conhecia o Deus a quem ele servia. Se você está com a Bíblia, lógico, aberta, e com certeza está, e se você não estiver, marca aí. Jonas capítulo 4, do 1 até o verso 3, ou verso 2. Jonas não quis obedecer a Deus e fugiu, porque ele sabia que Deus iria perdoar Nínive. Infelizmente, nós seres humanos, nós temos um grande mal. E eu confesso para vocês que é uma atitude, irmãos, que até eu tenho, muitas vezes, é difícil, é complicado. Porque muitas vezes a gente quer vingança. Entre aspas, queremos justiça. Queremos a punição daquele que amou. Deus aqui nesse texto é tão misericordioso que Jonas falou: é por isso que eu fugi para Tarsis, Deus. É por isso que quando o Senhor falou, vá para Nínive, eu falei, não vou, eu fugi, porque eu sabia que isso ia acontecer. E o que aconteceu? Ele diz assim: eu sabia que tu és um Deus misericordioso. Ele diz mais: eu sabia que o Senhor é um Deus compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que não castiga da maneira que nós deveríamos ser castigados. Então eu quero deixar essa palavra de fé para você, de consolo ao seu coração. Nesse momento difícil que todos nós estamos enfrentando, nesse momento difícil que todos nós estamos passando, saiba que Deus nos ama, Ele é um Deus misericordioso, compassivo, cheio de amor, paciente, e que não nos castiga da maneira que nós deveríamos ser castigados. É isso que diz no Salmo 103, irmãos. Davi dizia assim: não nos paga segundo os nossos pecados. Nós não somos punidos conforme os nossos pecados. E ele diz que ele não ficará enfurecido conosco para todo sempre. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, nesse domingo, você possa fazer a sua oração, que você possa lembrar dos seus amigos, lembrar da sua família e colocar a sua vida de todos os seus amados nas mãos de Deus. E eu tenho certeza que Deus estará nos abençoando, porque Deus é um Deus de misericórdia. Mas quando eu falo e prego isso, quem sabe muitos vão pensar, então Deus ele não castiga e Deus não faz mal. Não, não é isso. Deus é um Deus justo. Deus não é nós não podemos comer, nós comemos pizza com os nossos amigos. No Brasil, quando alguma coisa não é apurada como deveria e as pessoas no final não são julgadas como deveriam ser julgadas e condenadas no sentido da lei, a gente fala que tudo acabou em pizza, mas com Deus não acaba em pizza, não. Porque existe o dia determinado. Esses sinais mostram daquilo que um dia acontecerá. E Deus um dia julgará a humanidade. Mas antes que ele julgue, ele fala: eu não tenho prazer na morte do ímpio. O meu prazer é que ele volte para o caminho do bem. Se desvie do caminho do mal e volte para o caminho do bem. Então que nessa noite, meu amigo, você possa, nesse tempo de reflexão em sua casa, e eu sei que não é fácil você estar debaixo de um teto com a família, de repente, você que são jovens, irmãos, brigam, né? Porque é normal, muitas vezes, briga entre irmãos, né? Não é fácil, de repente, você estar o tempo todo com o teu irmão, o tempo todo com a tua irmã, o tempo todo com o teu pai, porque nas conversas, de repente, há
contestações, há divergência de pensamentos, mas nós estamos sendo formados como família. Estamos sendo formados como seres humanos. Então que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus guarde você e guarde sua família. Que essa semana, que começa hoje, seja uma semana de vitória, uma semana de vitória, de bênção de Deus, de proteção de Deus. E que tudo isso possa passar. Com isso eu quero agradecer a Deus pela minha família. Eu quero agradecer a Deus pela minha esposa, a pastora Amanda, que me manda um beijão para todos. Terça-feira nós vamos entrar também ao vivo para dar um alô, uma pequena oração para vocês. E ela vai estar aqui orando com vocês. Terça-feira, às 8 horas. 15 minutos, 20 minutinhos no máximo. Quero agradecer a Deus pela minha esposa, a pastora Amanda. Pela minha filha Isabeli. Pelo meu filho Isaac, que conversei com ele hoje, e os irmãos da igreja sabem onde meu filho está, os meus amigos, os amigos de Isaac, sabem onde ele está morando. Eu estava preocupado com ele, mas graças a Deus está tudo bem, né? Todo mundo, principalmente lá em Londres, está assim, mas Deus tem guardado e protegido. Eu agradeço a Deus pelos meus irmãos. Um beijão, um abraço para o Antônio, para o João, para a Márcia, para o meu sobrinho Paulinho, Natália. Quero mandar um abraço para os meus cunhados, o Tandão, Tandy, para a Ariana, para a Anne, para o Alex, para o Josué, a Arlete em São Paulo, o Bruno, a Letícia, o Cauã, a Luísa, a Júlia, o Cristiano, enfim, todos os nossos parceiros, a nossa família, nossos irmãos. Quero agradecer muito, ele me mandou pelo WhatsApp, dizendo para mim, pastor, ore por mim, meu paizão do coração, que foi o meu pai em Ourinhos, junto com a irmã Meire, que foi minha mãe, que hoje Deus a tenha num lugar maravilhoso. Irmão Dito, que Deus abençoe muito, né? E ele pediu, ore por mim, pastor, ore pela Yara, pela Cíntia, pela Heloísa, Deus abençoe muito, né? Muito mesmo. E orar pelo neto da irmã Iraci. E todos aqueles que precisam de uma oração também. Quero agradecer muito, muito mesmo o irmão Chatuco, o Sandro, o Vinícius e a Fernanda, que estavam ontem debaixo daquela produção lá na igreja, né? Deus abençoe muito a vida de vocês. Tomamos todas as precauções, me auxiliou na produção de ontem. Então, muito obrigado. Obrigado do meu coração. E obrigado, Igreja do Evangelho Quadrangular de Campina, Monte Alegre. Porque sem vocês, eu seria uma pessoa triste. Mas eu sou muito feliz por causa da vida de vocês. Obrigado, meus amigos que estão assistindo. Obrigado a Deus pelo trabalho que eu já tenho. Mando um abraço para os meus patrões. Deus abençoe muito a vida de vocês. O Júnior, o Li, o Márcio, Dona Dirce, o Sr. Jonas. Agradecer aos meus amigos de trabalho. Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu agradeço a Deus do fundo do meu coração. Muito obrigado. Ao prefeito Gil, que passou esses dias na padaria, deixou um abraço para mim. Que Deus abençoe muito vocês. Os meus irmãos, a igreja. E dizer que vocês moram no meu coração. Muito obrigado. Deus abençoe. Quero fazer uma oração. E lembrando você, estaremos nos conversando, nos falando pelo WhatsApp, pelo grupo da igreja que nós vamos. E curta, né? Compartilhe, né? Eu quero que você faça uma coisa legal agora. Se você puder, eu sei que você está assistindo, mas depois de terminado essa live aqui, se você puder tirar um selfie com uma pessoa que você assistiu, né? E manda no WhatsApp para a gente lá, né? Manda para a gente no grupo da igreja, ou posta mesmo já direto no Facebook e diga assim, estive acompanhando o culto ou uma reflexão online com o pastor Alexandre. Faça isso, tira depois que a gente terminar aqui, tire, mande para a gente, manda lá no Face, vai ser uma alegria, muita alegria saber que você está com a gente. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da sua família? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pela vida da minha igreja, Senhor, pela vida dos meus amigos. Obrigado, Senhor, pela vida do meu superintendente, Bispo André, nossa autoridade, Senhor, na região.
Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Toninho, nosso presidente do estado de São Paulo. Obrigado, Senhor, pelo nosso pastor e presidente Mário de Oliveira, nosso presidente do Conselho Nacional de Diretores. Senhor, obrigado por cada membro da igreja, obrigado por cada um, Senhor, que estão agora fazendo um pedido de oração, estão escrevendo para a família. Senhor, alcança a família, alcança com a graça, alcança com o poder, alcança com o milagre, alcança, Senhor, com a cura, alcança, Senhor, com vida e vida em abundância. Senhor, que todo mal, que nenhuma praga chegue na nossa casa, nenhum mal esteja sobre a nossa tenda. Que o Teu Espírito Santo nos enche e nos abençoe. Em nome de Jesus, Senhor. É um privilégio ser igreja. Senhor, abençoa, Senhor, os irmãos que estão conosco, os irmãos que fizeram parte da história, os irmãos que passaram pela nossa igreja e hoje voltaram, muitos jovens do UFSCar, da faculdade, que estão conosco nas nossas celebrações, que voltaram para sua cidade de origem por causa disso. Nós abençoamos a todos eles, a Lara, o João e os demais irmãos, demais jovens. Abençoa os jovens da nossa igreja, abençoa a nossa presidente Fernanda, Vinícius, seu esposo, seu vice-líder, sua vice-líder. Abençoa, Senhor, o presidente de homens, o irmão Chatuco. Abençoa a irmã Lúcia, sua diretoria. Abençoa o Sandro na música, Senhor, comigo. Abençoa a irmã Beatriz em missões. Abençoa, Senhor, a irmã Lúcia, que é diaconato, que é CDL também, que é das mulheres. A irmã Francisca de Ação Social. A Rose da Dança. Senhor, abençoa todos os nossos departamentos da igreja. Que de alguma forma nós possamos ainda continuar a ajudar, Senhor. De alguma forma, continuar ajudando as pessoas, as famílias carentes que nós temos ajudado, Senhor. Nós não podemos parar de ajudar. Nós estaremos enviando o suprimento para aqueles que ainda precisam. E que a Tua graça esteja nos abençoando. É o que eu te peço, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito a sua vida. Houve uma coisa muito interessante, o Gui, o Guizão, né, a gente chama lá na igreja, ele falou, pastor, e agora e a Santa Ceia? Vai ser online também? Nós, com certeza, a nossa ceia, ela será online. Mas nós vamos ver uma maneira muito interessante nós participarmos juntos da ceia ao mesmo tempo. Vai ser muito legal. Eu acredito que Deus vai nos dar sabedoria e uma coisa muito interessante e diferente que nós vamos fazer. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê essa capacidade. Deus abençoe todos vocês. Como já falamos, todos estão suspensas as nossas atividades, né, de corpo, fisicamente, mas nós estaremos dando procedimento quando logo tudo isso passar. Né? Deus abençoe a sua vida, né? Esteja ligado com a gente, acompanhe a gente pelo Facebook. Né? Eu vou estar colocando um link que eu tenho também, nós temos um homepage da igreja, né? Então acompanhe lá, peça oração pelo homepage da igreja, né? Eu vou estar mandando alguns links, eu deixo lá no link do meu Facebook, você pode entrar pelo meu Facebook, clicar e você vai entrar na nossa página, coloca lá o pedido de oração, enfim, Deus estará abençoando muito as nossas vidas. Meu querido, minha querida, seja luz das trevas, porque o Senhor nos chamou para resplandecer a sua glória sobre todos nós. Meu amigo, minha amiga, uma semana de vitória, uma semana de conquistas, e que você esteja aí se resguardando, porque logo tudo isso vai passar. E nós vamos cantar, como diz a canção, o hino da vitória. Né? Não vejo a hora de nós estarmos juntos novamente. Amo muito vocês. É muito bom. É muito ruim estar longe. Mas é bom a gente ter essa conversa. Amém? Que Deus abençoe você. Deus abençoe toda a sua família. Não, acredito que todos os avisos já foram dados. Então que possamos ficar debaixo da graça, debaixo do poder do Senhor. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Novamente, muito obrigado por ter deixado eu entrar na casa de vocês. Até terça, até sábado, até domingo, em nome de Jesus. Um abração. Não esqueça de tirar foto, e tira foto. Manda no grupo da igreja, manda no Facebook, diga assim, ó, acompanhei o culto da Quadrangular, pastor Alexandre. Compartilhe e divulgue pra gente. Beijão, Deus abençoe.
Fica com Deus. Tchau.